Shalom Adonai. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos voltando aqui com o nosso segundo período da nossa aula de eclesiologia, doutrina da igreja. Estamos no segundo período da primeira aula. Então nós vamos falar agora sobre as 7 fases e características da igreja durante a sexta dispensação, que é esta dispensação que estamos vivendo agora. Estamos vivendo a sexta dispensação, e nesta sexta dispensação nós temos 7 períodos da igreja, 7 períodos da igreja na sexta dispensação. Vamos falar sobre ela, lembrando que a característica dessas 7 igrejas estão todas baseadas nas 7 igrejas de Apocalipse, ali as igrejas da Ásia Menor. Começando aqui pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela está caracterizada aqui como a igreja desviada. A igreja de Éfeso, a igreja desviada. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Leia, por favor. Apocalipse 2, de 1 a 7. Olha como o Senhor Jesus vai enviar uma carta pedindo para falar com a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te calaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e não te arrependeres, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, igreja de Éfeso, a igreja desviada, e a carta foi endereçada ao anjo da igreja. E olha só o que o Senhor fala com o anjo da igreja: lembra-te de onde caíste. Vocês deixaram de praticar o primeiro amor, quer dizer, a igreja tinha desviado. Lembra de onde caíste, arrepende-te, porque senão eu vou tirar você. Eu vou tirar o seu castiçal, quer dizer, eu vou te tomar a igreja. Eu vou tirar você da frente da igreja. Eu vou te tirar da frente do castiçal. Eu vou te tomar o castiçal. Isso que o Senhor está dizendo para o pastor, o bispo da igreja de Éfeso. Se você não consertar, não voltar a praticar as primeiras obras, eu vou tirar você do meio do meu castiçal. Eu vou te tirar da igreja. Você vai perder o pastorado. Então é isso aí. Esta fase, ela vai do ano 33 até o ano 100, aproximadamente, com a morte dos apóstolos. Começa aí com a morte dos apóstolos. O último foi João, o último apóstolo a morrer
foi João. Esse João é o João evangelista, não é o João Batista. João é evangelista, porque João Batista morreu logo após ele ter passado o ministério ali para Jesus. Logo após João Batista morreu. Este João aqui é João evangelista. No ano de 98 depois de Cristo, a igreja perdeu o primeiro amor. Vamos ver referências aí, não preciso de ler não. Em 1 João 2,15 e até o 16, Romanos 13, de 8 a 10. No ano de 95, quando João recebeu estas mensagens, já havia indicação de rebeldia no seio da igreja cristã. As congregações fervorosas de que nos fala o livro dos Atos estavam a desaparecer. As congregações fervorosas de que nos fala o livro de Atos dos Apóstolos estavam já desaparecendo. O seu zelo tinha se transformado apenas numa aparência de santidade, em que Cristo já não era a figura central da igreja. A maior parte das atividades da igreja continuava a ser praticada, mas o amor do Senhor Jesus já não era a motivação básica, Cristo não pôde tolerar este formalismo, porque os crentes viraram crentes formais e não crentes espirituais. Então virou ali um formalismo espiritual, mesmo que os membros se mantivessem extremamente ativos. Ele aponta o seu dedo, Deus, aponta o seu dedo claramente ao centro do problema quando afirma: no entanto, tenho isto contra ti, tu que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, arrepende-te, volta na prática das primeiras obras. De outra maneira, eu virei a ti rapidamente e tirarei do seu lugar o teu candelabro, que é o teu catiçal, a não ser que te arrependas. Quer dizer, se houver arrependimento, há perdão. Amém? Então é o que lemos aí, Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 a 7. Nós já lemos aí. O Senhor convida a igreja a arrepender-se da situação em que se deixou cair. O Senhor, Ele sempre convida o homem a se arrepender, ao arrependimento da situação daquela que ele havia caído, Então, quando fala as obras aqui, humanamente motivadas e feitas pelos membros a favor da igreja, não são aceitáveis por Deus. Em uma igreja cheia de júbilo
os membros servem a Deus sob a inspiração e orientação do Espírito Santo. A congregação é convidada a voltar às suas primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras, porque senão eu virei, diz o Senhor, e te removerei do seu castiçal. Se o não fizer, o Senhor Jesus afirma: retirar-lhe-ei o Espírito Santo, e então não haverá luz para as suas lâmpadas, e descerá sobre a igreja tal escuridão espiritual como organização controlada por seres humanos pode continuar a sobreviver, mas não será mais o porta-voz de Cristo. Ele dará o seu candelabro a outra igreja que esteja disposta a servi-lo em espírito e em verdade. Esta é a realidade da igreja de Éfeso. Ela estava prestes a perder o Espírito Santo. Ela estava perdendo a unção do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Ela estava pertinho de viver na escuridão, em trevas. Um aspecto positivo o Senhor vai achar nesta igreja. Ele vai achar aqui um aspecto positivo e interessante dos membros desta igreja, é que apesar do seu retrocesso espiritual, apesar de eles estar voltando atrás em vez de prosseguir espiritualmente, eles estão retrocedendo. Mas o Senhor vê coisa positiva. O Senhor vai falar, né, que eles não abriram a porta para seitas. Eles denunciavam fortemente a doutrina dos nicolaítas, que eram odientos aos olhos de Deus. Deus odiava a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas aspiravam ao poder e ao prestígio na sociedade, mas eram muito carnais. Os nicolaítas, eles eram crentes carnais e bem conhecidos pelas suas dissolutas práticas imorais. Era um povo que praticava muitas coisas imorais. Também esforçavam-se pelo estabelecimento de uma hierarquia de sacerdote. Passamos para a página número 5. Sacerdotes de harmonia com o Velho Testamento, dividindo as pessoas em sacerdotes com privilégios especiais. De um lado leigos sem qualquer posição religiosa, de outro, em vez de simples pastores, eram uma hierarquia endeusada de homens que diziam serem santos, que reagiam
que regiam a igreja. Então quer dizer, eles estavam idolatrando os sacerdotes, eles estavam trazendo coisa do Antigo Testamento para esta igreja, que os sacerdotes, levantando os sacerdotes, e estavam então ainda, ao invés de simples pastores, eles traziam uma hierarquia e ainda endeusava, né? Endeusada, eles endeusavam aqueles sacerdotes, traziam uma santidade extrema, né? Diziam serem santos, que regiam a igreja, Então, isso estava se tornando uma idolatria, porque estavam tomando o lugar de Deus, estavam tomando o lugar da santidade de Deus, do Espírito Santo. Esses nicolaítas, eles praticavam imoralidade. Como eles podiam ser santos? Estes princípios refletem-se no nome nicolaítas, que deriva de Nico, sujeitar, e laus, os leigos ou o povo. Essa é a terminologia da palavra. Esta divisão exclusiva é estranha à prática do Novo Testamento, uma vez que limita o crescimento espiritual dos crentes. Os membros comuns da congregação eram inibidos e desencorajados no seu caminhar como testemunhas de Cristo. E, em tais circunstâncias, a igreja não podia evangelizar o mundo com eficiência. A evangelização ficou ali impedida, não podia mais evangelizar o mundo com eficiência, né? A situação da igreja de Éfeso ficou tão precária que ela era característica da antiga igreja cristã até a volta do ano 100, e aplica-se tanto ao seu amor inicial pelo Senhor, como a sua subsequente deteriorização espiritual. Quer dizer, a igreja de Éfeso, ao invés de crescer espiritualmente falando, pelo contrário, ela foi deteriorando espiritualmente, até se tornar numa igreja totalmente desviada, sem amor, deixou o primeiro amor, uma vez que o amor, ele é tudo. O apóstolo Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse todas
a minha fortuna aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Então, por isso, o Senhor tem uma exortação severa para a igreja de Éfeso, e o que o Senhor ordena ali: volta na prática do primeiro amor, porque senão, se tu não arrependeres, eu vou vir e vou te remover o catiçal, se não te arrependeres. Amém? Amém. Muito bem, tudo bem até aí? Vamos falar aqui um pouquinho da morte dos apóstolos, porque faz parte aí, né, desta era em que estamos falando aí, né, desta igreja. Começou aí em Éfeso, essa característica, né, nessa sexta dispensação é que começa a falar da morte dos apóstolos. Os três evangelhos sinóticos, quais são eles? Né? Vamos ver aqui, né? Os três evangelhos sinóticos trazem a lista dos 12 apóstolos. Marcos, Mateus e Lucas. Então, Marcos, Mateus e Lucas são os três evangélicos sinóticos. Três evangélicos sinóticos. Vai falar aqui sobre os 12 apóstolos. Marcos não é necessário ler. Capítulo 3, versículo 16 a 19. Mateus 10, capítulo 10, versículo 2 a 4. Lucas 6, versículo 13 ao 16. Eram eles Simão, chamado de Pedro, André, irmão de Mateus, vamos voltar aqui, eu perdi aqui. Eram eles Simão, chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, e autor do quarto evangelho, Filipe, Bartolomeu, Tomás, Mateus, o cobrador de imposto, e autor do primeiro evangelho, Tiago, o menor, ou Tiago de Alfeu, Judas Tadeu. Em Lucas se chama de Judas de Tiago. Simão, o cananeu. Lucas, chamado de Simão, chamado também de Zelota, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Estes compõem os 12 apóstolos. Muito bem. Os Atos dos Apóstolos, no início fala de 11 apóstolos, faltando aí Judas, que morreu depois de ter traído Jesus. Depois da ascensão de Cristo,
foi escolhido Matias para o apostolado, para ocupar o lugar de Judas. Muito bem, a Bíblia não conta como morreu cada um desses apóstolos. A Bíblia não conta como morreu cada um desses apóstolos. Os dados que temos não são certos e se baseiam em tradições ou nos escritos apócrifos dos historiadores, é claro. Abaixo dou a lista dos apóstolos com as respectivas tradições inerentes às suas mortes. Então, o relato que eu vou trazer aqui sobre a morte dos apóstolos, a Bíblia não menciona, mas o relato que eu vou trazer é dos historiadores e principalmente o historiador Flávio Joséfo, que era um judeu contemporâneo ali de João Evangelista e assim sucessivamente. Então vamos falar aqui, começando com Pedro. João 21, versículo 18, sugere que Pedro morreu na cruz. Clemente de Roma, que morreu em 95 depois de Cristo, diz que sua morte aconteceu no tempo de Nero, por volta do ano 64. A tradição posterior diz que os romanos crucificaram Pedro de cabeça para baixo, pois o apóstolo teria pedido para não ser comparado com o Cristo. Outra tradição diz que no período em que devia ser crucificado, encontrou às portas de Roma Jesus, que ia entrando, e lhe disse: Senhor, onde vais? E Jesus lhe respondeu: estou indo morrer de novo no teu lugar. Isto aconteceu enquanto Pedro estava fugindo de Roma para evitar a morte. O encontro teria mudado a sua decisão e voltou para Roma e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. Então, a história vai contar que quando Pedro estava ali, Pedro é avisado pelos irmãos que ele ia morrer. E ali eles falaram com Pedro: olha, foge, porque estão te procurando aí para matar. E Pedro, com medo, ele sai depressa para sair fora de Jerusalém. Mas quando ele chega na porta da muralha da cidade de Jerusalém, a história vai dizer que Pedro tem uma visão com Jesus entrando. Enquanto Pedro está saindo para correr da morte, ele encontra com Jesus Cristo entrando. Aí ele assusta e pergunta:
vais? E Jesus diz para ele: eu estou voltando para morrer no seu lugar. Aí Pedro sai correndo, e aquela visão muda a história de Pedro. Ele volta para trás correndo e diz: não, eu não vou correr não, pode me matar, mas por favor, não me crucifica, eu não sou digno de ser morto como o meu Jesus, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tremendo, né? Vem aqui falar agora de André, do apóstolo André. A tradição do martírio deste apóstolo está ligada à cruz de Santo André. Eu não tenho aqui agora para mostrar para os irmãos, mas é uma cruz em forma de X. A cruz de Santo André era uma cruz assim, tá? É uma forma de X presente na bandeira da Escócia. Pode ver que lá na Escócia tem, tá? Na bandeira da Escócia. Portanto, teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Assim foi a morte de André. Vamos falar sobre a morte de Tiago, o irmão de João. O irmão de João Evangelista. Como conta em Atos capítulo 12, versículo 1 a 2, foi martirizado em Jerusalém por causa da perseguição de Herodes, o Agripa, por volta do ano 40 depois de Cristo. Em Jerusalém teve um papel importante na comunidade nascente. Na Espanha é conhecido como Santiago, e uma tradição diz que ele, depois da ressurreição, foi anunciar o evangelho naquele país da Espanha. Além disso, conta-se que depois do martírio, os restos mortais viajaram milagrosamente até a Espanha, onde está o seu túmulo. Assim nós temos, né, esse resumo da morte de Tiago. Tiago, ele foi decapitado, né? Ele foi decapitado em Jerusalém. Ele foi decapitado. Cortaram-lhe, foi degolado, né? Muito bem. Foi o rei Herodes que mandou decapitar Tiago. Vamos falar um pouquinho aqui sobre João. Conta-se que morreu com cerca de 100 anos. Foi preso em Éfeso. Estou falando do João Evangelista. Foi preso em Éfeso no tempo do imperador Domiciano, em 89, e levado até Roma, onde é condenado à morte. A pena, porém, foi mudada em exílio em Patmos. Passou alguns anos naquela ilha e voltou para Éfeso, onde morreu. Morreu de quê? De velhice. O único apóstolo que morreu de velhice, sem ser martirizado, foi João Evangelista. Quer dizer, ele viveu 100 anos, foi preso em Éfeso, no tempo do imperador Domiciano, em 89.
e levado até Roma, onde ele foi condenado à morte. A pena, porém, foi mudada em exílio. Por quê? Ele foi condenado à morte para morrer em um tacho de azeite fervendo. Na época do imperador Domiciano. Então, os imperadores ali, o imperador colocou uma lei, um decreto, que todo mundo tinha que adorá-lo como Deus. Ele se colocou como Deus ali. Então todo mundo tinha que chegar diante daquele imperador e dizer assim: olha, ave César, e adorar o imperador, ave César. Mas como o homem de Deus não prostra diante de outro homem, só prostra diante de Deus, naquela fila ali estava também o nosso irmão João, o evangelista. E quando chegou a vez de João, que o decreto era esse: aquele que não se prostrasse seria jogado no tacho de azeite fervendo. E chegou a hora que João chegou diante do imperador, e ele não se curvou. Ao invés dele adorar o imperador, ele adorou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então pegaram João e lançou João no tacho de azeite fervendo. Mas por mistério de Deus, João estava mais fervendo do que o azeite, porque quando jogaram ele dentro daquele tacho de azeite fervendo, João evangelista, ele estava ali pulando e saltando e dando glória a Deus e cantando louvor a Deus. E por que não falar, até falando em língua estranha dentro daquele tacho de azeite fervendo? E ele saiu dali sem nem uma ferida, porque Deus interveio ali. A filha do imperador Domiciano, ela chegou a dizer que ela nunca mais perseguiria crente, nunca mais ia perseguir os crentes. Então pegaram João, já que ele não morreu no tacho de azeite, pegaram João e levaram para o asilo, exilou ele lá na ilha de Patmos. Sabe quanto tempo? João ficou exilado na ilha de Patmos 15 anos, 15 anos, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E ficou ali. A ilha de Patmos era uma cadeia, era tipo como se fosse uma penitenciária, onde os presos não tinham como fugir, porque era uma ilha muito longe. Então eles pegavam os presos e levavam lá para a ilha de Patmos, e ali eles ficavam quebrando pedra para fazer brita. É isso que João fazia lá, com a marreta na mão, quebrando pedra para fazer brita. 15 anos! Irmão, não é 15 dias não, hein? 15 anos! E foi ali que ele teve a visão da glória celestial. Foi ali que ele teve a visão do céu. Foi ali que ele teve o arrebatamento. Viu? Quando ele viu detrás dele uma voz que o chamava. Então depois disso aí, João é trazido de novo, depois de 15 anos, para a cidade. E João morreu de velhice, com mais de 100 anos de idade. Vamos falar um pouco aqui sobre Filipe. Atos dos Apóstolos afirma que ele se encarregou da evangelização da Samaria.
e de Cesareia. Parece que era casado e tinha filhos. Atos 21. A respeito da sua morte, sabemos muito pouco. Alguns dizem que morreu em Hierápolis, também crucificado, mas outras tradições afirmam que foi por causas naturais. Então não sabemos certo aqui como foi que Filipe morreu, se foi crucificado ou se foi de morte natural. Bartolomeu, vamos falar sobre Bartolomeu? Bartolomeu, ele era o apóstolo amigo de João, que pergunta: por acaso vem alguém que presta de Nazaré? A tradição diz que foi um grande missionário e que teria chegado até na Índia. Quanto à sua morte, conta-se que foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele, provavelmente na Síria. Tiraram a pele dele com ele vivo, foi esfolado vivo na Síria. Muito bem, vamos falar um pouco de Thomas. É o apóstolo que não acreditava na ressurreição de Jesus, que pretende tocar o Cristo ressuscitado, mas é também aquele que diz: vamos morrer com ele. Ele teria evangelizado na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde teria sido martirizado. Vamos ver agora, falar um pouquinho de Mateus, o cobrador de imposto, o escritor do Evangelho de Mateus. Teria morrido na Etiópia e o seu túmulo se encontra em Salerno, na Itália. Não se conta aqui como ele morreu, né? Vamos falar de Tiago, o menor. Ele é o autor de uma das cartas católicas universais, que tem o seu nome, Epístola de Tiago. Não sabemos quase nada da sua morte, mas pode ter sido martirizado no ano 62 depois de Cristo. Agora vamos falar aqui de Judas Tadeu. Judas Tadeu também escreveu uma carta, a carta de Judas, a última carta católica universal. Teria morrido martirizado no ano 70 na Mesopotâmia. Mudamos para a página de número 7. Número 7. Vamos falar um pouco aqui de Simão. Morreu, como conta a tradição, junto com Judas Tadeu, na Mesopotâmia. É o apóstolo associado ao movimento dos revoltosos da Palestina contra o Império Romano, os zelotas. Também não temos muito aqui sobre a morte dele,
né? Mas também possivelmente morreu martirizado. Judas Iscariotes foi aquele que traiu a Jesus com 30 moedas. Mateus conta que depois da morte de Cristo, ele foi se enforcar. Atos dos Apóstolos conta que foi substituído por Matias ali na reunião de Pentecostes, tá? Ele foi substituído por Matias. Nós vamos parar por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira com a nossa segunda aula de eclesiologia. Nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Que Deus abençoe a todos. Até na próxima aula, se Deus assim o permitir.